Olá pessoal, vamos para a nossa aula de dilatação térmica com a resolução de exemplos. Sou o professor Edgar Duarte e vamos dar sequência ao nosso conteúdo. No primeiro exemplo de aplicação está escrito assim: preste bem atenção, os trilhos de uma ferrovia foram assentados em um dia frio de inverno sob a temperatura de 0 graus Celsius. Precavido, o engenheiro instruiu os operários para deixarem uma folga de 9 milímetros entre os trilhos consecutivos. O comprimento de cada trilho é 10 metros e o coeficiente de dilatação linear do aço é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Analise as afirmações a seguir e classifique-as como falsas ou verdadeiras. Primeira proposição: quando a temperatura ambiente atingir 25 graus, a folga entre os trilhos vai diminuir para 6 milímetros. Segunda proposição: a folga entre os trilhos permanece constante, qualquer que seja a temperatura. Terceira proposição: os trilhos irão se tocar devido à exposição ao sol ou ao atrito com as rodas do trem, se a temperatura deles atingir 75 graus. Ok, pessoal, vamos à resolução do exemplo de aplicação número 1, né? Então nós temos aí que os trilhos, eles foram colocados em um dia em que a temperatura era de 0 grau. O responsável pela obra, né, o engenheiro, ele instruiu que os operários deixassem entre os trilhos uma diferença aqui de 9 milímetros. Essa era a diferença entre um trilho e outro. Trilhos consecutivos. Continuando aí nos dados, nós temos que o comprimento de cada trilho era de 10 metros. Eu já adianto que 10 metros é igual a 10 vezes 1000, né? Se nós temos milímetro, cada metro tem 1000 milímetros. Então 10 metros vai equivaler a 10.000 milímetros. Ok? Então nós temos aí. Vamos observar também que o coeficiente de dilatação do aço é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Certo? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, a partir desses dados, julgar os itens 1, 2 e 3. O item 1, ele está me afirmando, tá? No item 1, eu tenho uma afirmação de que quando a temperatura final for 25 graus Celsius, eu vou ter uma folga, tá? Isso aqui eu vou colocar aqui, ó, L folga, então é o comprimento da folga. Então eu vou ter um comprimento de folga igual a 6 milímetros. É isso que ele está fazendo. É uma afirmação. Agora, isso aí é verdadeiro ou falso? Fácil para nós descobrirmos. Vamos lá? Calculando a variação do comprimento no item 1. Comprimento inicial, coeficiente, variação de temperatura. Comprimento inicial, 10.000 milímetros. Coeficiente 1,2 vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura. A temperatura, se nós observarmos, era 0 grau e passou para 25. Então ela aumentou quanto?
aumentou 25 graus, ok? Então a variação de comprimento vai ser igual a, pegamos agora aí 10.000 vezes 1,2 vezes 25, isso vai dar 300.000 vezes 10 a menos 5. Se eu agora devolver a casa da vírgula, número de casas correspondentes à vírgula, eu vou eliminar os 5 zeros. Então a vírgula sai daqui, vem para cá. Variação de comprimento igual a 3 milímetros, ok? Aí você vai falar assim, ah, mas não deu 6. Sim, mas ele não te perguntou se a variação seria 6. Ele te falou que a folga, que era 9 milímetros, tá? Você diminuiu agora dessa folga um pedaço de cada trilho. Esse pedaço que diminuiu foi equivalente a 3 milímetros. Então vai sobrar para você uma folga, tá? De quanto? 9 menos 3 vai dar 6 milímetros. Ou seja, a proposição número 1 é verdadeira, ok? Proposição número 2. A folga entre os trilhos permanece constante qualquer que seja a temperatura. Falsa. A número 2 está errada, é falsa, tá? Essa aqui é falsa. Por quê? Lógico, aumentou temperatura, vai haver dilatação. Diminuiu temperatura, vai haver contração dos trilhos. Então a folga não permanece constante, ela se altera. Ora aumenta, ora diminui. Beleza? Vamos lá. Terceiro ponto. Os trilhos irão se tocar devido à exposição ao sol ou ao atrito. Bom, será que quando ele chegar a uma temperatura final de 75 graus, a variação de comprimento vai ser igual a 9 milímetros? Será que vai? Quando a variação da temperatura foi 25 graus, a minha variação de comprimento foi 3 milímetros. A variação de temperatura para 75 graus é exatamente igual a 3 vezes 25, uma vez que é proporcional à temperatura, logo a variação de comprimento passa a ser 3 vezes 3 milímetros, ou seja, a variação de comprimento passa a 9 milímetros. Se ela passa a 9 milímetros, então ela preenche totalmente a folga, tá? Preenche totalmente a folga. Então, se nós pegarmos que variação é igual a 9 milímetros menos o L da folga, que também foi 9 milímetros, isso vai dar 0. Ou seja, os trilhos se tocam e não haverá folga. Beleza? Caso alguém queira fazer o cálculo, só fazer variação de comprimento igual comprimento inicial, coeficiente, variação de temperatura. Variação do comprimento igual com comprimento inicial 10.000 milímetros, coeficiente 1,2 vezes 10 a menos 5, variação de temperatura 75. Variação do comprimento igual a, multiplicando 10.000 vezes 1,2 vezes 75, nós vamos ter 900.000 vezes 10 a menos 5, ou seja, retomando as casas decimais do expoente, vamos ter uma variação de comprimento exatamente igual à folga, 9 milímetros, ok?
Então fica aí com a análise ou pela variação do comprimento ou simplesmente pela ideia de que há uma proporcionalidade entre variação da temperatura e variação do comprimento. Beleza? Então a proposição número 3 também é verdadeira. Exemplo de aplicação número 2. Leiamos. Estudando a variação do comprimento de duas barras A e B em função da temperatura, um estudante constrói o gráfico ilustrado a seguir. Ele observa então que as duas retas obtidas são paralelas. Com base no gráfico, responda às questões. A diferença entre os comprimentos das duas barras aumenta, diminui ou permanece constante com o aumento da temperatura. Letra B. Determine a razão entre os coeficientes de dilatação linear dos materiais que constituem as barras A e B. Em relação ao gráfico que foi dado na questão, pergunta-se na letra A se a diferença entre os comprimentos das duas retas, das duas barras, aumenta, diminui ou permanece constante. Então aí nós podemos olhar para o gráfico, você vai observar que as duas barras, as duas retas, elas são paralelas. Uma vez que elas são paralelas, essa diferença ela permanece constante, tá? Para qualquer que seja a sua temperatura, a diferença entre os dois comprimentos é constante. Então, respondemos aí que a diferença entre os comprimentos das duas barras permanece constante, qualquer que seja a variação, o intervalo de temperatura, certo? Então, permanece constante. Bom, na letra B, já vai te fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Determine a razão entre os coeficientes de dilatação linear dos materiais que constituem as barras A e B. Bom, eu tenho aqui barra A sendo a barra inferior, barra B sendo a superior. O comprimento inicial da barra B era 8, da barra A era 6. Então, vejamos. Coeficiente da barra A vai ser dado por variação de comprimento dividido por comprimento inicial vezes variação de temperatura. Coeficiente da barra B vai ser dado por variação de comprimento dividido por comprimento inicial vezes variação de temperatura. Só lembrando que aqui se trata da barra A, aqui se trata da barra B. Se eu quero a razão, coeficiente de A dividido por coeficiente de B. Então eu vou igualar essas duas grandezas aqui, tá? Os coeficientes. Então eu vou ter variação de comprimento dividido pelo comprimento de A vezes variação de temperatura dividido por variação de comprimento, comprimento de B vezes variação de temperatura. Olha só, a variação de comprimento é a mesma porque ela permanece constante. A variação de temperatura é a mesma porque eu estou pegando o mesmo intervalo para ambas. E logo, eu vou ter que o inverso do comprimento de A sobre o inverso do comprimento de B. Nós aprendemos então que o inverso do comprimento de A vai ser 1 sobre 6 vezes o inverso do comprimento de B, que vai ser 8 sobre 1. Então eu tenho que o coeficiente de A dividido pelo coeficiente de B vai ser igual a 8 sextos, ou seja,
4/3. Esta é a razão entre esses dois coeficientes. Ok? Exemplo de aplicação número 3. A diferença entre os comprimentos de duas barras metálicas de materiais diferentes se mantém constante, qualquer que seja a temperatura, em determinado intervalo, conforme ilustra a figura. A pergunta é: qual das barras tem maior coeficiente de dilatação linear? Bom, é uma resposta um tanto quanto simples de se pensar, uma vez que a variação de comprimento entre elas vai se manter constante. É necessário que o coeficiente da barra menor, da barra A, seja maior do que da barra B, uma vez que as duas sofrerão mesma variação de temperatura. Então a barra A terá que se dilatar mais que a barra B. Portanto, o maior coeficiente de dilatação é da barra A, ou seja, o coeficiente de dilatação de A ele é maior que o coeficiente de dilatação de B. Ok? Exemplo de número 4. A cobertura de uma garagem foi feita com chapas retangulares de zinco, que apresentam a 20 graus Celsius o comprimento de 40 e a largura de 25 centímetros. Em que temperatura, olha só, em que temperatura as placas terão 2% de acréscimo em suas áreas? Dado o coeficiente de dilatação linear do zinco, 26 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Nós temos no exemplo 4 uma garagem. Ela foi coberta com placas retangulares de dimensões 25 por 40 centímetros, tá? Isso aqui é a área de cada retângulo, a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, e essa superfície vai sofrer um acréscimo de 2%. E a pergunta da questão é: qual a temperatura necessária, a temperatura final, para que ocorra esse acréscimo de 2%? Então vamos começar assim. Qual é a superfície inicial das placas? 25 vezes 40, isso vai me dar 1000 centímetros quadrados. A variação da superfície é igual a 2%, tá? Trocando porcentagem para decimal, fica igual a 0,02. 2% equivale a 0,02. Então vou colocar aqui 0,02, que multiplica quem? A superfície inicial vezes 1000. Ok? Se você fizer essa multiplicação, 0,02 vezes 1000 vai dar 20 centímetros quadrados. Esses 20 centímetros quadrados equivalem a esse aumento de 2%. Certo? Outro sim, o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente linear. Então ele vai ser 2 vezes o alfa. Lembrando que o nosso alfa foi 26 vezes 10 menos 6. Então eu tenho 52 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius a menos 1. Esse aqui é o nosso coeficiente superficial. Bom, então podemos jogar na equação da variação da superfície, que é a superfície inicial vezes coeficiente vezes variação de temperatura. A variação da superfície foi de 20 centímetros quadrados. A superfície inicial era 1000
centímetros quadrados. O coeficiente superficial, 52 vezes 10 a menos 6. A variação de temperatura era a final, que eu não sei, menos a temperatura inicial que foi dada na questão, que era 20 graus Celsius. Então aqui 20, ok? Então eu vou ter 20 igual 1000 vezes 52, eu tenho 52.000 vezes 10 a menos 6 vezes temperatura final menos 20. Convertendo 52.000 em decimal, voltando 6 casas, isso vai me dar 0,052 vezes temperatura final menos 20. Então nós vamos ter aqui que 20 dividido por 0,52 igual a temperatura final menos 20. Ou seja, a temperatura final vai ser igual 20 dividido por 0,052 vai ser igual a 384,6 e o 20 que estava negativo passou positivo. Ou seja, a temperatura final vai ser igual a 404,6 graus Celsius. Ok? Então, essa é a temperatura necessária para que ocorra o acréscimo de 2% na superfície do telhado. Beleza? Exemplo número 5. Um corpo de volume inicial V0 sofre uma dilatação de 1% quando sua temperatura aumenta 40 graus. Qual é o coeficiente de dilatação linear desse corpo? Então eu tenho que o volume inicial vai ser V, tá? A variação do volume é igual a 1% de V. Então eu vou extrapolar aqui que 1% em decimal equivale a 001. Então eu vou ter ali 001 de V, tá? 001 de V, e que a variação de temperatura dada foi de 40 graus. São os dados que eu tenho. Então vamos extrapolar. Variação de volume é volume inicial vezes coeficiente volumétrico vezes variação de temperatura, no qual nós temos variação de volume 0,01, volume inicial 1, se eu colocar unitário é 1, tá? E 1 vezes 001 é 001, vezes coeficiente volumétrico, que eu não sei, vezes variação de temperatura, que é 40. Então eu tenho que o coeficiente volumétrico ele vai ser igual a 001 dividido por 40 vezes 1, 40. Então eu tenho aí que o coeficiente volumétrico ele vai ser igual 001 dividido por 40, vai dar 0,00025, tá? Agora, eu não quero o coeficiente volumétrico. A questão está me pedindo o coeficiente linear, tá? O coeficiente linear. Então, se eu sei que gama é igual a 3 vezes alfa, fazendo a inversão, alfa vai ser igual a gama dividido
por 3. Então, coeficiente linear é igual a 0,00025 dividido por 3. Você fazendo a divisão e devolvendo as casas da vírgula, você vai encontrar simplesmente 8,3 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius a menos 1. Ok? Pode fazer a divisão, pode contar as casas da vírgula, você vai encontrar isso aí. Ó, beleza? Então esse é o coeficiente linear do material em questão. Vamos aqui para o sexto exemplo de aplicação. Uma barra metálica tem comprimento de 4 metros a 10 graus. Sabendo-se que a barra é feita de platina, cujo coeficiente de dilatação linear vale 9 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius a menos 1, determine o comprimento final da barra a temperatura de 50 graus. Uma barra metálica tem comprimento de 4 metros a 10 graus. Sabe-se que a barra é feita de platina. Bom, então vamos lá. Qual é o comprimento inicial da barra? 4 metros. Qual a temperatura inicial da barra? 10 graus Celsius. Qual o coeficiente de dilatação linear da platina? O alfa da platina vale 9 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius a menos 1. Determine quem? O comprimento final, ó, o que eu quero, comprimento final, quando a temperatura final for igual a 50 graus Celsius. Quando a temperatura final for 50 graus Celsius, quanto vale essa temperatura? Tá? Quando a temperatura final for 50 graus Celsius, quanto será o comprimento final da barra? É isso que eu quero. Então vamos lá. Variação de comprimento, 4 vezes 9 vezes 10 a menos 6, vezes variação de temperatura de 10 para 50, eu tenho de 10 graus para 50, eu vou ter uma variação de 40 graus. Certo? Então, variação de comprimento igual 40 vezes 9 vezes 4, 1440 vezes 10 a menos 6. Ou seja, a variação do comprimento é igual a 0,00144 metros. Ok? Esse aqui é apenas o quanto ela variou. E o comprimento final da barra vai ser qual? Comprimento final vai ser comprimento inicial mais variação do comprimento. Então eu vou pegar que comprimento final igual comprimento inicial da barra era de 4 metros. Variação do comprimento 0,00144, ou seja, a barra sofreu dilatação, aumentou seu comprimento, então eu tenho 4,00144 metros. Esse é o valor do comprimento final quando a barra chegar à temperatura de 50 graus. Chegamos aí ao exemplo número 7. Uma placa circular de alumínio tem raio de 60 centímetros a 25 graus Celsius. Determine a temperatura final da placa para que sua área sofra um aumento de 0,5%. Dado aí o coeficiente linear do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius a menos 1.
O exemplo 7. Bom, a placa circular ela é de alumínio, então o coeficiente do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ela tem um raio, o raio da placa 60 centímetros, a temperatura inicial 25 graus Celsius. E o que nós precisamos aqui? Qual a temperatura final? Para quê? Para que ela sofra uma variação na sua superfície igual a 0,5%. 0,5% em decimal é igual a 0,005. Ok? Então nós vamos aí trabalhar com essa margem. Vejamos então. Como eu tenho uma placa circular, a superfície inicial vai ser dada por πr ao quadrado. Então eu tenho 3,14 vezes o raio, 60 ao quadrado. Isso vai me dar um valor de 60 ao quadrado, 3.600 vezes 3,14. Vai dar 11.304 centímetros quadrados. A área inicial. A variação dessa área vai ser dado por, a variação é 0,5%. Então seria 11.304 vezes 0,005, que vai equivaler a 56,52 centímetros quadrados. Essa é a variação na superfície. Ok? Aí, se você olhar ainda, nós vamos ter que a variação da superfície é igual à superfície inicial vezes beta vezes variação de temperatura. Variação de superfície 56,52 igual 11.304 vezes beta, o alfa é 22, vezes 2 vai dar um beta igual a 44 vezes 10 a menos 6 por graus Celsius a menos 1. 44 vezes 10 a menos 6 vezes temperatura final menos 25. Então eu vou ter 56,52 igual a 11.000 vezes 44 vai me dar 497.376 vezes 10 a menos 6. Temperatura final menos 25. Ou seja, se eu devolver essas casas decimais, eu vou ter 0,49736. Temperatura final menos 25. Então eu posso dizer que a temperatura final seria igual a 56,52 dividido por 0,49 vai dar 113,63 mais os 25. Eu tenho então que a temperatura necessária para que ocorra a variação de 0,5% nesse material, tá? O material aí da placa de alumínio vai ser igual a 138,63 graus Celsius. Essa deve ser a temperatura final, ok? Para finalizar, chegamos aqui ao exemplo número 8, dilatação volumétrica.
Determine o volume de uma caixa de água feita de concreto ao ser resfriada de 52 graus para 12 graus. Considere as medidas da figura a 52 graus. Então você tem aqui o diâmetro da caixa, 3 metros, a altura da caixa, 4 metros. Então essa caixa ela tem um formato cilíndrico, ok? Então o coeficiente de dilatação do concreto vale 12 vezes 10 a menos 6. Vamos aí calcular qual vai ser o volume final dessa caixa de concreto, tá? Quando ela chegar à temperatura de 12 graus. Lembrando aqui que ela está sendo resfriada, a temperatura está diminuindo, ou seja, o volume final será menor que o volume inicial. A caixa d'água nada mais é do que um cilindro. Se ela tem um formato cilíndrico, então eu tenho um raio e tenho uma altura a considerar. Esse raio vai me dar uma área nessa base do cilindro. Então o que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Ok? Então vamos lá. A área da base é quem? Πr ao quadrado. Então o volume inicial da caixa vai ser dado por πr ao quadrado h. Volume inicial igual. A caixa tem 3 metros de diâmetro. Então o raio da caixa vai ser igual a 1,5 metro vezes a altura da caixa. No desenho nós vimos que a altura é 4 metros. Então o volume inicial da caixa, 3,14 vezes 1,5 ao quadrado vezes 4. A nossa caixa tem 28,26 metros cúbicos de volume inicial. Bom, observando pela equação, o volume inicial vezes coeficiente volumétrico vezes variação de temperatura. A caixa ela é feita de concreto. O alfa do concreto é 12 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius a menos 1. Vezes 3, como já vimos, o gama é 3 vezes o alfa. 36 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius a menos 1. Ok? Então vamos lá. Variação de volume vai ser igual ao volume inicial, 28,26, que multiplica gama, 36 vezes 10 a menos 6, vezes variação de temperatura. Aí é que mora uma situação diferente do que nós fizemos até agora. A temperatura inicial era 52 graus, a temperatura final passa a ser 12 graus. Isso vai nos dar uma variação igual a menos 40 graus, tá? Variação negativa mesmo, beleza? Está diminuindo, então aqui vezes menos 40. Variação de volume igual 28,26 vezes 36 vezes menos 40. Vai nos dar menos 40694,4. 40.694 vezes 10 a menos 6. Nós temos aqui 3, 4, 5 casas, então a variação do volume é igual a menos 0,040694. O que? Metros cúbicos. A unidade é metro cúbico. Mas eu quero, segundo a questão, o volume final. O volume final vai ser o inicial mais a variação. Tá? Volume final igual
a 28,26, que era o volume inicial, mais menos 0,04069444. O volume final igual a 28,2193 metros cúbicos. Esse aqui passa a ser o meu volume final da caixa. Ok? Uma observação: o volume final é menor do que o inicial, que houve contração. A caixa diminuiu de volume. Ok? Você tem que quebrar mais rápido que isso, rapaz! Sem sacrifício, não há vitória, rapaz!